A expectativa continua lá em Brasília, né? O TSE está tomando nesta tarde os depoimentos de mais 3 executivos da Odebrecht. São eles o ex-vice-presidente de Relações Internacionais, o Cláudio Melo Filho, e de ex-diretores, o Alexandrino Alencar e o Berto Mascarenhas da Silva Filho. A maior preocupação está em torno de Melo Filho, que, em delação premiada, detalhou, né, um jantar no Palácio do Jaburu com o presidente Michel Temer e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e Marcelo Odebrecht. Ô Vera Magalhães, eu começo com você. Depois a gente vai falar aqui também do depoimento lá em Curitiba. Esses depoimentos ampliam ainda mais a crise lá no Palácio do Planalto. Como é que isso deve estar sendo recebido lá, Vera? Pois é, o Padilha acho que foi para não voltar, como diria a canção, e vai tirar essa licença por tempo indeterminado. Eu acho que a crise lá é grande. O presidente Michel Temer está contando com mais bucha aí contra aliados. O Sandro Mabel é outro que pediu demissão, já antevendo que vem alguma coisa contra ele também. E assim a crise vai se agravando, Patrick. Mas eu acho que hoje o principal assunto aí do Bloco Odebrecht é o italiano, né? Vou deixar para falar disso daqui a pouco. Vamos ouvir os nossos Então vamos rapidamente para a nossa turma lá do Rio. Primeiro você, Andreasa, e depois a gente vai falar, claro, do italiano Palocci. Vai, Andreasa. Olha, sobre a Odebrecht, o que verdadeiramente me espantou nesse final de semana foi uma notícia publicada pelo Walter Nunes na Folha de São Paulo ontem, domingo, dando conta de que chegamos ao momento em que o Ministério Público determina penas, né, sentencia penas para aqueles delatores da Odebrecht. 72 deles acertaram no acordo de homologação penas que não estão previstas no Código Penal, 72 pessoas que ainda não foram julgadas, que não foram condenadas e que estão cumprindo variados tipos de prisão domiciliar. Eu queria colocar isso aqui também introdutoriamente para o nosso debate. É correto isso, pessoal? Madureira. Não, é a seguinte, terminado finalmente o Carnaval, começando o ano no Brasil, o que vamos ver agora é, afinal, para onde vão essas delações todas da Odebrecht. Porque até agora, o que eu estou percebendo é o seguinte, existe uma certa enrolação quando se chegou nos políticos, principalmente no pessoal do PMDB, né? O que eu estou percebendo são já há tempo manobras no sentido de se desviar a atenção, se postergar decisões, inclusive no judiciário, né? Inclusive o falecido ministro Zavascki, ele deixou claro, antes de morrer, evidentemente, que as peças que o Janot mandavam tinham muitos problemas, tinha que devolver, enfim, criava-se toda uma manobra, né, de se atrasar, né, essas delações, essas peças de acusação, essa coisa toda. Agora nós chegamos, não tem mais conversa, não tem mais desculpa, a gente vai ter que finalmente tomar conhecimento de quem é o italiano, quem é o salame, quem é o pepino, quanto foi, quanto é que não foi, enfim, essa história toda. Reparando nos jornais esse fim de semana, muita gente já começa a colocar na mesa claramente a discussão se Caixa 2 é ou não é crime, todo mundo fazia assim, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Enfim, chegou o momento da verdade. Então vamos falar do italiano. Fala, Andreasa. Vera Magalhães. Aliás, olha o fundo musical. Que fundo é esse? Poderoso Chefão? Pois é. Então, nesta manhã, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, executivo da Odebrecht, o Fernando Sampaio Barbosa, confirmou que o codinome italiano, que aparece em lista de propinas da empreiteira, se refere ao ex-ministro Antônio Palocci. A planilha que se refere ao italiano indica a movimentação de 128 milhões de reais entre 2008 e 2013. Aliás, eu tenho um trechinho desse depoimento que ele prestou ao Sérgio Moro. A gente vai colocar um trechinho e daqui a pouco a gente discute. Vai lá, Reginaldo. E quem é o italiano aqui no referido no e-mail? Bom, a gente sabia que o italiano era o Palocci. A gente sabia quem? Eu sabia. Eu tinha sido informado
Pelo Márcio Faria. E por que chamava ele de italiano? Não chamava pelo nome? Não sei. Italiano, quando se faz referência, então, nessas e-mails da Odebrecht, é Antônio Palocci. Eu tinha esse conhecimento. Vera Magalhães, você. Você veja que as coisas não são por acaso. Eu acho que isso eu respondo um pouquinho o que o Andreasa jogou aqui para nossa discussão. Quando vaza com o vídeo o depoimento de um delator ali de segundo ou terceiro escalão da Odebrecht, falando exatamente sobre o Palocci, que ele era o italiano famoso da planilha, o que se quer com esse vazamento? Se quer alguma coisa. O que se quer é mostrar que há provas contra o Palocci. Nesse depoimento, esse diretor, Fernando, faz alusão a um outro que é de cacife um pouco maior que ele, que é o Márcio Faria. Diz que o Márcio Faria também disse isso. Portanto, vai ter outra delação a confirmar que o italiano é o Palocci. Por quê? Porque na semana passada, o Rui Falcão, presidente do PT, usou, como a gente sabe bem, discutiu aqui, a soltura do goleiro Bruno como uma jurisprudência que deveria ser usada para justificar também a soltura dos petistas, que contra os quais, segundo ele, Rui Falcão, não haveria provas ainda. Então, a Lava Jato joga uma prova, pelo menos um indício mais forte, de que o italiano da planilha, que recebeu milhões da Odebrecht, era o Palocci e que era o intermediário da propina para o PT. E com isso ele pretende mostrar, olha, há provas e é por isso que a gente está mantendo a prisão preventiva do Palocci. Então tem toda para usar a palavra da moda, narrativa aí por trás. Faz sentido com o que a Lava Jato tem feito para se contrapor a essas críticas de que ela é abusiva nas prisões. Quanto ao Palocci italiano, a gente já tinha vários indícios disso, em outros e-mails, em planilhas, isso ficava mais ou menos evidente, mas agora a gente tem o áudio de um delator dizendo que sabia. O defensor do Palocci, o Batóquio, disse que ele foi induzido, que o depoente foi induzido a dizer que era o Palocci. Não é. A pergunta do juiz Sérgio Moro é uma pergunta clássica de interrogatório. Quem era o italiano? Ele não pergunta, o italiano era Antônio Palocci? Isso seria indução. Ele pergunta quem era o italiano e o depoente, por livre e espontânea vontade, diz que era o Palocci. Vai, Andreasa. Olha, acho que não há nenhuma novidade nisso, né? Durante algum tempo houve a dúvida sobre se o italiano seria Palocci ou Mantega, né? Há muitos italianos nesse governo. Nessa máfia. Nessa máfia, né, Vera? Então, é bom a gente ver a comprovação daquilo que estava evidente. Voltando à questão que eu apresentei aqui, que é uma questão muito séria, pessoal. Nós queremos que a Lava Jato prospere. Todos nós queremos. Para ela prosperar, ela precisa seguir um ordenamento. Há um ritmo para as coisas acontecerem. A primeira é a negociação, depois a homologação e então a sentença. Você não pode ter uma sentença determinada pelo Ministério Público queimando etapa. Então, o Ministério Público não pode, quer dizer, eu fico pensando se a Carmen Lúcia, eu falei isso aqui. Desculpa, o que exatamente você está se referindo? Qual sentença do Ministério Público? É o seguinte, dos 77 delatores da Odebrecht, apenas 5 até agora foram condenados. Há 72... Denunciados, denunciados. Há 72 deles que no acordo de homologação, aquele homologado pela Carmen Lúcia, a meu ver, ela não pode ter lido aquilo, em que nesse acordo há uma definição de pena. Há uma sentença estipulada de prisão domiciliar de variados graus que já está em curso. É uma antecipação da sentença. E a Carmen Lúcia homologou isso. O que isso quer dizer em termos de Lava Jato? Que em breve isso vai estourar no Supremo e pode prejudicar o andamento da operação. Aquilo que supostamente seria fazer justiça, queimando etapa, pode ali na frente comprometer o andamento Eu fiquei abismado com essa matéria do Walter Nunes na Folha, que é o Ministério Público cumprindo a função do Judiciário, estabelecendo penas antes de que essas pessoas sejam sequer investigadas. Não há denúncia.
Há uma homologação acordada. É inacreditável que isso esteja acontecendo. Mas espera um minutinho. Tem vários lá que já têm denúncias feitas e antes da delação, porque a delação pode ser feita em qualquer momento do processo. Você pode fazer delação depois de indiciado, depois de denunciado e até depois de condenado. Tem alguns que já estão condenados e só então fecham o acordo de delação. São 5 os condenados dessa lista da Odebrecht. 72 de 77 não tem condenação nenhuma. E, no entanto, já estão cumprindo pena. Prisão domiciliar. No acordo de homologação. Ratificado pela Carmen Lúcia, presidente da Suprema Corte. Vai, Madureira, você, como é que você se coloca aqui nessa discussão? Não, a preocupação do Andreasa é pertinente. Quer dizer, o pessoal que está arrolado vai fazer os estratagemas, o que for possível, eles vão usar, principalmente se puderem melar, né? Se tiver alguma brechinha jurídica que possa melar todo o processo da Lava Jato, eles vão usar. Agora, o problema é o seguinte, existe uma coisa chamada clamor público, clamor popular. Se você examinar hoje o sentimento do povo brasileiro, existe um sentimento claro na expectativa de que se faça justiça. Né? Então, eu não sei se existe espaço político, Andreasa, para que se os advogados, né, dessas pessoas que estão aí todas arroladas, possam se usar desse tipo de manobra, né? Não é uma chicana, tem um certo sentido, mas eu não sei até que ponto existe espaço político para isso. Eu estou achando o clima do país muito tenso, existe uma tensão muito grande, tanto na área política como também no tecido social. A sociedade brasileira, como um todo, ela está tensa, existe uma expectativa muito grande sobre o desenlace da Operação Lava Jato. Existe agora, já está marcada, agora dia 26, as manifestações e tal, e eu tenho percebido, andando nas ruas, que existe uma expectativa muito grande. Então, isso aí, na minha opinião, reduz muito o espaço de manobra, estou concluindo, o espaço de manobra dos defensores. O que você quer dizer, Olha, Andreasa? Eu vou checar essa informação, Andreasa, mas eu acho que tem uma boa chance do repórter da Folha ter caído numa cantilena de advogado. Olha aqui. Porque pelo seguinte, toda delação, deixa eu só te falar um negócio, toda delação já prevê a pena, ela tem que prever a pena. É um dos requisitos do acordo de delação, é você dizer qual pena você está disposto a cumprir, porque isso é um acordo. Você vai ter a sua pena reduzida, então ela tem de estar consignada. Isso não quer dizer que uma vez homologada, as pessoas estão cumprindo a pena antecipadamente, e sim que a homologação aceitou aquele acordo de pena. Eu estou checando com as fontes, eu acho que tem uma possibilidade da reportagem ter comprado um gato por lebre, não sei. Olha aqui. Diga. Pode ser. Essa reportagem foi publicada Eu vi agora no domingo, a matéria. No site da Folha. Ela entrou no ar às 2 da manhã e foi atualizada às 3h20 da tarde, tá? Quer dizer, um tempo muito grande para que tivesse sido corrigido. Olha o que diz a abertura da matéria. Segundo os papéis a que a reportagem teve acesso, os papéis da homologação, os delatores da empreiteira Odebrecht devem cumprir as penas definidas no acordo imediatamente após a homologação, efetivada em 30 de janeiro pela presidente do STF, Carmen Lúcia. O que está dito aqui é que sem sentença, sem condenação, sem sequer denúncia aceita, esses delatores já estão cumprindo pena, prisão domiciliar, definida por uma homologação preparada pelo Ministério Público, ratificada pelo Supremo, sem julgamento. Se isso for verdade, é um escândalo. E é o que bota verdadeiramente em risco a Lava Jato. Por isso que eu acho que não é verdade. Vamos checar. Até o fim do programa a gente volta nisso. Vamos tentar checar.